Este ano letivo vais aprender coisas novas na escola e na Rádio Miúdos. Diversão garantida todos os dias. Rádio Miúdos, estamos a crescer. Muito bom dia, nós somos da Rádio Miúdos, Laura, Daniel. Gostava só que começasse por se apresentar, o seu nome, de onde é que vem e que círculo é que está. Sim, eu chamo Maria da Luz, venho da Covilhã e pertenço ao ciclo eleitoral de Castelo Branco. Como é que os seus alunos souberam deste projeto? Foi através de si? Foi através de mim, que sou coordenadora do Parlamento dos Jovens de Ensino Secundário na minha escola, a Escola Secundária Campos Melo, já há alguns anos, e faço sempre a divulgação logo no início do ano e temos uma longa tradição do Parlamento dos Jovens. Portanto, não é a sua primeira vez? Não, aqui na Nacional já viemos algumas vezes, sim. E você sente que os jovens têm prazer em estar aqui, que é uma coisa que interessa aos jovens? Sinto cada vez mais, eles adoram estar aqui, é um momento, são 2 dias, dizem eles, únicos, uma experiência incrível poder conhecer colegas de outros sítios do país, debater, apresentar as ideias deles, tentarem levar por diante as ideias deles, ainda agora me diziam, é sempre bom ver no projeto final algumas ideias que eles também propuseram, portanto é um momento que eles vivem com grande alegria e eu feliz porque sinto que contribuí bastante para o crescimento deles enquanto cidadãos, ativos, interventivos, participativos, que é o que nós precisamos. Considera que o tema da literacia financeira é pertinente? Considero, claro que sim, os temas têm sido todos pertinentes e este não foge à regra, até porque o ensino secundário está prestes a entrar no ensino superior, claro, outros no mercado de trabalho e todos precisam de ter uma literacia financeira nos tempos que correm e em Portugal, principalmente, é preciso dominar as contas para que elas batam certo. Só para terminar, como já veio cá várias vezes, sabe que no final é feita uma carta de apresentação à Assembleia da República com as medidas propostas pelos deputados jovens. Visto que tem bastante experiência neste campo, acha que os deputados têm em conta estas medidas? Sim, acho que sim. Que elas vão sendo o ponto de partida para algumas medidas apresentadas depois, entre aspas, a sério, pelos deputados na Assembleia, discutidas e transformadas em letra de lei. Muito boa tarde, já é tarde. Nós somos da Rádio Miúdos, Rui, Laura, Daniel e Érica. E pronto, exato, podes começar então. Gostava de lhe perguntar, acha que esta iniciativa do Parlamento de Jovens promove a democracia? Se sim, porquê? Eu acho que promove, porque a democracia vive muito da pluralidade, da tolerância, da aceitação daquilo que é diferente, do respeito pelos outros. Quando eu acho que a opinião do outro é tão importante como a minha e tão válida como a minha, e embora eu não concorde com aquilo que ele diz, eu defendo sempre que ele possa ter a liberdade total de dizer aquilo que pensa, eu acho que isso é um dos fundamentos da democracia, é o respeito pela dignidade humana, pela igual dignidade humana. Isso é muito importante. Nós não somos de primeira, de segunda, de terceira categoria. Somos todos iguais e essa igual dignidade dá-nos o direito de todos termos os nossos gostos, as nossas liberdades pessoais, não é? De fazermos as nossas escolhas e de as assumirmos. E depois também temos o direito de dizer que concordamos ou se não concordamos. Eu gostava de saber como é que a senhora deputada se sente sendo uma mulher no panorama político português. Essa pergunta é difícil. Eu sinto-me bem, porque acho que o lugar das mulheres é onde elas quiserem estar, mas eu compreendo o que quis dizer. A política continua ainda a ser um pouco um mundo de homens, não é? Onde há mais homens. Nesta última legislatura, viu-se reduzir o número de mulheres novamente. O número de mulheres no Parlamento estava a crescer, nesta última eleição voltou a reduzir ligeiramente. E nós temos de insistir que é fundamental termos na política 2 visões, a visão dos homens e a visão das mulheres. E, portanto, por isso
é muito importante que as mulheres também estejam. Nós temos diferentes maneiras de ver o mundo, de ver as coisas, de olhar para alguns dossiês, temos diferentes responsabilidades, às vezes em casa. Hoje em dia as coisas já não são como eram antigamente, os papéis estão definidos, não é? A mulher em casa, a cuidar dos filhos, o marido a trabalhar, a ganhar para a família. Hoje já não é assim, mas nós temos também uma visão que é complementar. Eu acho que homens e mulheres não são antagonistas, não são adversários, não, são complementares. E, portanto, é importante que na política também haja esta perspectiva feminina e masculina, para assim encontrarmos as melhores soluções que nos deixem confortáveis a todos, homens e mulheres. Conclusão. É fundamental continuarmos a insistir para que ambos os sexos estejam igualmente representados. Eu até diria, o ideal seria 50%, 50%, mas ainda estamos muito longe disso. Temos de caminhar para lá. Agora, também acho que não é as cotas pelas cotas, o número pelo número, era importante que fosse o mérito. Não é? E que nós disséssemos, temos as melhores mulheres na política, temos os melhores homens na política. Melhores no sentido de mais capazes, mais competentes, mais capacitados para o exercício da função e também mais dedicados, mais comprometidos, porque nós às vezes podemos ter muita competência, mas depois sermos assim um pouco, como vocês dizem, um pouco baldas, não é? Portanto, nós temos de ser competentes, temos de ter mérito, mas também temos de ter responsabilidade. A política é um cargo que exige muita responsabilidade. Sendo presidente da Comissão da Educação e da Ciência, o que é ser a presidente desta comissão, resumidamente? É um desafio enorme, porque nós lidamos com todas as matérias que respeitam à educação, desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, segundo, terceiro, ensino secundário, ensino superior, investigação científica, inovação e tudo o que tem a ver com o espaço. Portanto, a Comissão de Educação e Ciência tem um escopo enorme de matérias, de temas que estão sob a sua alçada. E é um desafio muito grande, porque quando nós estamos a tratar um processo legislativo, ainda agora acabámos o processo legislativo do regime jurídico das instituições de ensino superior, já estamos com a revisão do Estatuto da Carreira Docente e vamos passar para outros e outros e outros, porque é interminável o nosso processo legislativo. Mas também, ao mesmo tempo, é um desafio muito, muito, muito interessante. E eu que sou professora e que estou assim aqui nesta dupla condição, porque nós somos sempre professores, eu estou na política, mas sou professora, não é? E vejo isto, de facto, também desta forma muito comprometida de procurar conseguir melhorias na educação que se reflitam, quer do ponto de vista dos alunos, em melhores aprendizagens, em melhores ambientes escolares, ambientes mais saudáveis a todos os níveis, mas também da parte dos professores, melhores condições, dos professores e não só, porque a escola não é só os professores, em termos de profissionais, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, tantos técnicos que trabalham nas nossas escolas, não é? É importante que eles sintam também ali uma segunda casa, que eles sintam bem, que tenham boas condições de trabalho, que se sintam realizados profissionalmente. Isso tudo é muito importante e é nesta comissão que essas matérias se discutem. Já agora é professora de quê? Português e francês. E dá Costumava período? dar terceiro ciclo e secundário. Até cheguei a dar teatro. Fui professora de giro, teatro e fiz umas experiências maravilhosas com os meus alunos, em que eu aprendi mais do que eles. Eles foram extraordinários. Conceberam umas peças que levaram a palco, portanto, eles foram os autores, encenadores, tudo, iluministas, tudo. Eles fizeram tudo. E fizeram umas peças extraordinárias. Portanto, fiquei fã. Só para terminar, eu gostava que nos explicasse um bocadinho, recentemente mudou de partido, eu gostava que nos explicasse, sim, para jovens, como é que é todo esse processo, a nível mais mental, não é? Porque... Sim, é assim. Nós todos na vida temos, às vezes, entusiasmos, convicções, paixões, não é? E depois, de repente, percebemos que há ali qualquer coisa que não está a funcionar. É como num namoro, num casamento. Às vezes as coisas vão de vento em popa e funcionam lindamente a vida toda. Às vezes há pequenas coisas que nos desiludem. E quando nós estamos desiludidos e quando a relação se degrada, é melhor nós sairmos fora dessa relação, não é? Eu estive no PSD muitos anos, não escondo, quase desde miúda, porque o meu pai foi presidente junta pelo PSD e, portanto, eu tinha uma relação com o PSD de muito tenra idade. É
era uma profunda admiradora do Dr. Sá Carneiro e de facto o nosso PSD era esse, não é? Mas tive muitos anos e fui deputada também pelo PSD. Houve uma altura que me desiludi, não com os princípios, isto é importante, não com os princípios, não com a matriz do partido, mas com as pessoas que o estavam a dirigir no meu distrito. E então, não havendo qualquer possibilidade de uma interação, enfim, minimamente leal e cordial, eu resolvi sair e abandonar o partido. E depois fui convidada pelo Dr. André Ventura, uns 3 anos depois, para encabeçar uma lista pelo Chega. O Chega, em termos de matriz ideológica, é um partido que é muito próximo do PSD de Sá Carneiro. Não tanto do PSD atual, mas do PSD de Sá Carneiro. E eu vi o programa do partido, os princípios do partido, conheci o Dr. André Ventura e tinha uma grande estima por ele. Sei que é um homem de princípios, de valores e um homem muito capaz e com muita vontade de mudar o país. E quando ele me convidou, eu pensei, fiquei de lhe dar uma resposta e depois disse-lhe que aceitava esse desafio e, portanto, a partir dessa altura estou no Partido Chega, sou a mesma pessoa, tenho os mesmos princípios, os mesmos valores, mas de facto procuro servir o país, que acho que é isso, a política como missão de serviço, que é muito importante nós termos presente, e vocês estão nestas idades, perceber que a política é uma missão de serviço mais do que qualquer outra coisa. Nós não somos atores, nós não somos estrelas de cinema, não. Nós somos pessoas que estão aqui a representar os nossos concidadãos, que confiaram em nós para construir um país melhor. E é isso que tem de ser a nossa responsabilidade, fazer aquilo que está ao nosso alcance para fazermos um Portugal melhor, um Portugal maior. É isso que eu procuro fazer e acho que estas desilusões, às vezes, também nos fazem crescer. É como em tudo na vida, quando nós temos algumas desilusões, sofremos na hora, na altura custou muito, é verdade, mas depois ultrapassamos isso e crescemos com estas coisas, também fazemos aprendizagem. E gostava de começar por lhe perguntar que medidas é que o seu partido defende, assim, resumidamente, a nível da literacia financeira para os jovens, visto que é o tema deste ano. Sim, nós defendemos essencialmente 2 e que estão a ser já implementadas, porque temos o privilégio de ter o nosso partido a governar atualmente. Em primeiro lugar, nós implementámos um projeto piloto em que foi implementado em cerca de 7 ou 8 escolas a possibilidade de ser lecionada a literacia financeira como disciplina singular. E em segundo lugar, introduzimos agora a literacia financeira no currículo da disciplina de cidadania e desenvolvimento, e eu creio que são 2 excelentes contributos para que os nossos estudantes estejam melhor preparados do ponto de vista financeiro e com o conhecimento necessário para serem não só melhores estudantes, mas também melhores cidadãos. Pronto, gostava também de lhe perguntar, que visto que é presidente da Juventude do PSD, já não é? Deixei de ser no domingo. Pronto, não sabia, peço desculpa, mas pronto, também quase que ainda é. Durante este tempo sentiu que tinha uma responsabilidade maior a trazer as preocupações e parte dos jovens para o Parlamento? Sim, sem dúvida, e tendo deixado de ser presidente da JSD há 2 dias, é também uma oportunidade para fazer um balanço muito positivo. Foi um gosto, um orgulho e um privilégio enorme ter liderado a JTC, mas também uma grande responsabilidade, como disse muito bem, porque é de facto uma grande responsabilidade de tentarmos ser a voz da juventude portuguesa num centro de decisão política como é a Assembleia da República, e nesse aspecto eu devo confessar que tenho um enorme orgulho em ter liderado a JSD, quando a JSD teve a oportunidade de recuperar a sua voz e reforçar a sua representação aqui na Assembleia da República, e hoje o meu partido, o PSD, é o partido com mais jovens na sua bancada parlamentar, porque elegemos 8 deputados à Assembleia da República, que são 8 deputados também da JSD, e isso enche-me de orgulho. Muito obrigada. Obrigado. Bom Obrigada. trabalho. Então, bom dia. Eu queria lhe perguntar quais são, assim, as principais coisas que o seu partido defende a nível da literacia financeira? Bom, a literacia financeira faz parte dos programas da Educação para a Cidadania há muitos anos. Porquê é que não são cumpridas? Essa que é a questão fundamental.
nós não temos suficientes professores formados para a educação para a cidadania, nós temos a educação para a cidadania incorporada nas diferentes cadeiras do ensino secundário, em vez de ser uma cadeira autónoma. E, portanto, o que nós precisamos de fazer é fazer com que a educação para a cidadania seja uma cadeira obrigatória, quem sabe até avaliada, para que os professores sintam que o seu tempo é valorizado, para que os alunos sintam que têm que se aplicar nessa matéria e para que os programas sejam cumpridos. Isso seria já o melhor avanço possível. Podemos sempre trabalhar os programas não forem cumpridos porque ninguém liga à disciplina de educação para a cidadania, então ela vai continuar sempre na gaveta. Ok, eu queria também lhe perguntar, já que o atual presidente é do PS, acha que isso vai ajudar a ter melhores resultados eleitorais? Bom, eu penso que o Presidente da República ter ser um militante socialista demonstra que aqueles que achavam que o PS era algo completamente acabado estão errados. Mas eu também sei que hoje em dia nas escolas é difícil ser socialista. É difícil porque faço uma mensagem errada sobre o que é ser socialista. Ser socialista não é defender a Cuba e a Venezuela. É defender a ideia simples de que quando nós vamos para a escola ou quando nós temos uma doença, não devem olhar para o nosso bolso para perceber se devemos ser cuidados ou se devemos poder aprender. E, portanto, é o criar dessas oportunidades para todos. É dizer que um jovem só pode ser julgado pelo seu mérito se tiver tantas oportunidades como um jovem de um lugar mais privilegiado ou de uma família mais rica. E, portanto, é essa igualdade de oportunidades que nos caracteriza e que nós tentamos construir. É sempre imperfeito. Se calhar nunca vamos lá chegar, é como aquele horizonte que nós nos aproximamos, mas vai-se perpetuamente afastando. Mas se nós não fizermos esse caminho, vamos apenas viver uma sociedade mais injusta e mais desigual. E isso acho que não seria justo e também não seria uma sociedade com liberdade. Que medidas é que o seu partido defende relativamente à literacia financeira para jovens? Sim, obrigado desde já à Rádio Miúdos pelo excelente trabalho de cobertura jornalística que fazem sempre do Parlamento dos Jovens e deixem-me vos dizer que de facto o tema da literacia financeira foi introduzido pela primeira vez aqui na discussão do Parlamento em 2022 com uma proposta do Chega. Na altura a proposta foi recusada, como todas eram na altura, mas lançámos a semente. E às vezes isto é como o agricultor, a gente lança a semente à terra, mas ela não começa a florescer logo naquele momento. É preciso ir regando, é preciso que o sol vá aparecendo para que a semente floresça. E anos mais tarde, em 2024, submetemos a mesma proposta e desta vez já conseguimos que a maioria parlamentar a aprovasse. Portanto, neste momento existe uma proposta aprovada, a literacia financeira vai ser incluída nos currículos escolares. Aquilo que eu tenho como informação do Sr. Ministro da Educação é que neste momento estão a tentar perceber o modo de a operacionalizar. Porque há aqui várias questões que são importantes, como disciplina autónoma ou modificando o currículo de cidadania e amplificando aquilo que são as dimensões da literacia financeira. Como disciplina autónoma no terceiro ciclo ou só no ensino secundário, porque sabemos que já a carga letiva no terceiro ciclo é muito grande. Como disciplina a encimar o currículo no 12º ano, parece-me para mim a opção mais viável. Mas depois também há outro problema. Falta de professores. Conseguimos criar um grupo de recrutamento para dar literacia financeira, sim ou não? Se estabelecemos parcerias com stakeholders da sociedade civil, sim ou não? Podemos, parece uma boa ideia, mas será que conseguimos garantir a cobertura nacional? As zonas do interior não ficarão em desvantagem face a quem está no Linha de Lisboa, tem mais oportunidades? Portanto, sim, a literacia financeira foi aprovada, sim, a literacia financeira passará a constar dos currículos escolares. Neste momento, o Sr. Ministro da Educação estará a tentar perceber a melhor forma de conseguir operacionalizar este assunto de modo equitativo, a chegar a todos e a chegarem todos em condições de igualdade, que me parece o mais importante. Portanto, este é o estado da arte neste momento. Obrigado. Qual é a opinião, sobretudo do seu partido, ou a sua opinião sobre o aumento dos movimentos feministas liberais? Enfim, o feminismo teve ao longo da história vários momentos. São muito diferentes entre si. Às vezes faz-se aqui uma amálgama que se mistura tudo e não é tudo a mesma coisa. O movimento das sufragistas, por exemplo, do início do século XX, é substancialmente diverso aos movimentos que surgiram depois do Maio de 68, com a Simone de Beauvoir. Portanto, toda a própria estruturação ideológica dos movimentos é bastante diferente. Eu não sou nem machista nem feminista, eu sou humanista, porque a igualdade entre os homens e as mulheres, igualdade jurídica, igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades, é uma coisa, por exemplo, o personalismo cristão vem defendendo há 2000 anos. Há 2000 anos que o humanismo cristão diz isto: homens e mulheres iguais perante a lei, iguais em oportunidades, iguais em dignidade.
que é uma coisa que hoje muitas vezes se esquece de referir. E, portanto, sim, sou humanista, defendo a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, não me revejo neste feminismo da quarta vaga, segundo os historiadores agora apontam que é o que está neste momento. O que é que pensa sobre tornar o ensino superior realmente público, totalmente gratuito para os estudantes? Sim, eu acho que nós temos que perceber que a escolaridade é obrigatória até ao 12º ano. Nós temos que reafirmar outros percursos vocacionais além daquilo que é o ensino superior tradicional. Nós descurámos ao longo das décadas o ensino técnico-profissional de excelência. E hoje em dia nós somos todos doutores e engenheiros, mas queremos um canalizador, queremos um eletricista e não encontramos. Isso faz com que um canalizador e um eletricista ganhem mais que um deputado. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é que nós prescindimos de áreas de formação profissional que são fundamentais no mercado de trabalho. E temos outro fenómeno, que é o subemprego. Temos o fenómeno de termos diplomados que estão a trabalhar em áreas para as quais não têm a sua formação. Porquê? Porque o mercado já não consegue absorver aquilo que são os diplomados nas universidades portuguesas. Portanto, o que é que eu acho? Temos que ter um ensino superior orientado, vocacionado para as áreas do mercado de trabalho que necessitam de pessoas para trabalhar nelas. Agora, independentemente do prestador do serviço ser o Estado ou ser uma entidade privada, eu acho que temos que garantir a cobertura territorial, temos que garantir a igualdade de oportunidades e temos que garantir, através de um serviço de ação social robusto e forte, que nenhum estudante com capacidade, com interesse e com mérito fica fora do ensino superior porque a sua família não tem capacidades económicas de pagar os seus estudos. Esse deve ser para nós o foco e o objeto principal da atuação. Muito obrigado pelas suas respostas. Obrigado. Nós somos a Rádio Miúdos, acho que já deu para perceber. Eu sou a Laura, Rui e Daniel. E nós gostaríamos de lhe perguntar, começar por perguntar, visto o tema deste ano, que medidas é que o seu partido defende a nível da literacia financeira para os jovens? Olha, uma das coisas que nós temos defendido é exatamente que se comece a criar a dinâmica de ter literacia financeira nas escolas e obviamente adaptando os conceitos e os conteúdos às idades dos jovens, mas que isto seja algo que os vá acompanhando ao longo da sua escolaridade. Para quê? Para que quando chegarem à fase em que vão ter de tomar decisões que impactam diretamente na sua vida, mas decisões relacionadas com conceitos económicos, financeiros, estejam devidamente informados. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que as suas escolhas, naturalmente, e as suas decisões sejam mais acertadas porque têm mais informação, têm mais conhecimento, sabem do que é que se está a tratar. Além de que promove também a autonomia, a independência e a liberdade. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento nós tivermos ao longo da nossa vida, maior é a nossa autonomia, maior é a nossa liberdade. Isto parece-me um conceito que é inquestionável e por isso é aquilo que nós queremos. Nós queremos que os nossos jovens, quando chegam à idade em que começam a ter de lidar com empréstimos bancários, com poupança, com abertura de uma conta bancária, com o que é uma taxa de juro, tenham esse conhecimento, porque esses conhecimentos são conhecimentos que são essenciais para a nossa vida. Não é só para um aluno de gestão ou de finanças, são conceitos que são essenciais para nós ao longo da nossa vida. E isso é algo que nós queremos fomentar e queremos que seja uma realidade nas escolas, exatamente para termos depois adultos mais livres e mais independentes e mais informados. Pronto, eu queria só lhe perguntar, é porque na rádio eu falo sobre política e eu fiz um tema sobre o chat control na Europa e claro que eu tive de conferir todas as informações e a Iniciativa Liberal foi um dos partidos que se opôs ao chat control, tanto ao original, tanto ao 2.0. Eu gostaria de saber qual é que é a sua opinião, apesar de não estar no Parlamento Europeu, o que é que acha, visto que é do seu partido? Olha, o chat control tem vários problemas porque pressupõe uma verificação, uma fiscalização sobre as conversas que todos nós temos com um determinado objetivo. O objetivo que eles têm é nobre, no sentido em que pretende fazer o combate a determinados crimes que ocorrem online, só que isso não pode ser à custa da completa devassa da vida privada das pessoas, de um acesso sem qualquer regra a conteúdos que as pessoas mandam umas para as outras, mensagens que mandam umas para as outras e, portanto, obviamente que para alcançar esse objetivo devemos ter formas que não impliquem
tanta intromissão na vida privada das pessoas, que não impliquem tanto controlo das pessoas por parte de uma qualquer autoridade. Depois havia questões mais técnicas sobre quem é que tinha acesso, como é que eram tomadas as decisões, quem é que as tomava. Não é sequer, o que estava em causa não era sequer ser uma polícia de investigação criminal, era ser uma qualquer autoridade administrativa. Quer dizer, nós não podemos ter uma autoridade administrativa a ver tudo aquilo que nós fazemos, com quem é que conversamos, o que é que dizemos uns aos outros. Isso não é forma de um Estado democrático agir, e por isso é que nos opusemos ao Chat Control nos termos em que ele estava a ser apresentado. Agora, claro que temos, obviamente, de continuar a fazer um combate à criminalidade, nomeadamente à criminalidade que acontece nas redes sociais, mas certamente que isso tem de ser feito também com alguma proporcionalidade e com a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, como é óbvio, nomeadamente o seu direito à vida privada. Só para terminar, gostava só de saber como é que se sente em ser uma mulher no panorama político português. Sinto-me muitíssimo bem e recomendo a todas as mulheres que gostam de política a fazerem vida na política. Eu não me sinto absolutamente nem menos nem mais do que qualquer homem, também não sinto que tenha tratamento diferenciado por causa disso, muito pelo contrário. Aliás, eu acredito que a igualdade se alcança exatamente quando as pessoas são tratadas e consideradas exatamente da mesma maneira, independentemente do seu sexo, e por isso, mas uma das razões que eu acho que ainda há uma grande diferença entre o número de homens e o número de mulheres na política, eu acho que se combate isso também dando o exemplo, e portanto eu também estou aqui e é esse o meu objetivo, é dar o exemplo para que mais mulheres, como tu, por exemplo, um dia possam estar aqui também e abrirmos caminho para isso. Ok, muito obrigada. Obrigada eu. Muito Da obrigada. Rádio Miúdos, e estamos aqui para lhe fazer algumas perguntas sobre esta experiência. É convidado aqui para o Parlamento de Jovens, não é? Exatamente, sou Pedro Miranda, trabalho na DEICO e vim hoje cá também porque depois vou reunir com os jornalistas para algumas dúvidas. Ok, é de onde e já veio cá alguma vez? Pronto, eu sou da Madeira e já vim cá ao Parlamento também por causa desta iniciativa. Ok, e o que faz e pergunto-lhe se está a gostar da experiência. Pronto, eu trabalho na DEIC, na Associação Portuguesa dos Direitos dos Consumidores, estou no Departamento de Proteção Financeira. Nós acabamos por ajudar pessoas que têm dificuldades financeiras e que estão com o sobreendividamento. A experiência cá está a ser ótima porque acaba por ser bom falarmos sobre a literacia financeira e ver que os jovens também têm interesse em saber mais. O que está a achar até agora das propostas apresentadas e qual foi a que lhe pareceu melhor? Pronto, há algumas que, ou seja, todas têm interesse, claro que algumas são um bocadinho mais parecidas do que outras. Não sei dizer agora assim nenhuma de cor que me lembro, mas houve uma que até fiquei surpreendido quando foi discutido. Ok, e qual é para si a importância da literacia financeira para os jovens? A importância é muito grande. Eu acho que sem literacia financeira nós depois não conseguimos tomar decisões informadas ao longo da nossa vida, e isso tem impacto tanto financeiro como também na saúde mental para nós. Por isso, quanto mais nós soubermos, melhor. Também para tomarmos aqui mais consciência, quanto mais cedo melhor, e conseguirmos ser melhores jovens ao longo da vida. Muito obrigado. Muito obrigada.